primeiro lugar, queria dar-vos conta de um certo sentimento ambivalente, porque por um lado é muito, para utilizar o português do Brasil, muito prazeroso poder estar neste contexto e, enfim, responder de uma forma positiva a um convite muito simpático que me foi feito pelo José Eduardo Franco. E por outro lado também é um bocadinho arriscado, porque eu há algum tempo esta parte, desde 2015, suspendi a minha atividade na universidade, porque estou a tempo inteiro ali numa casa que fica ali para os lados de São Bento e para a qual tenho que regressar às 3 da tarde, porque é um debate absolutamente extraordinário e importante sobre as armas que saíram de tanques, não sei o que e portanto sobre um suposto assalto que houve a um paiol de armamento, sim. Enfim, uma coisa da maior transcendência para o universo e para as galáxias todas. E portanto o meu dia-a-dia passa-se um bocadinho nesta vontade de pensar e num registro de resposta instantânea a desafios que têm uma escala muitas vezes muito pouco importante, mas que, pronto, faz parte do dia-a-dia da gestão política. E portanto o que vos vou apresentar, com toda a franqueza, digo sem falsa modéstia, é um exercício muito imaturo, que procurou, acima de tudo, responder a uma sugestão que o José Eduardo Franco me fez a propósito desta questão da condição global em que supostamente estamos, não é? E portanto o tema que combinámos é uma coisa de banda muito larga, economia e política, desafios globais, enfim, uma coisa muito... Deixa-me só aqui abrir um bocadinho. É uma coisa um bocadinho de banda muito larga, mas eu queria fazer, digamos assim, 3 pontos, apresentar-vos 3 pontos de reflexão. Repito, eles são, creiam que isto é verdade, são banais, são apenas uma tentativa da minha parte de encontrar aqui alguns suportes para depois podermos discutir um bocadinho o que é esta condição global e a partir das perspectivas, enfim, diferentes que reúnem pessoas neste seminário. A minha primeira reflexão é a seguinte. Eu partilho a opinião, que não é minha, é muito partilhada por diversas pessoas que muito melhor do que eu têm vindo a refletir sobre esta terminologia, globalização, enfim, mundialização na expressão francesa, como isso agora não vamos entrar nesse terreno. Mas partilho a opinião destas pessoas, destes autores, de que a globalização é, acima de tudo, uma relação de poder. E portanto, eu encaro toda esta discussão sobre desafios globais, respostas globais, instituições globais, políticas globais, condição global, enfim, sempre que a palavra global ou derivados dela me aparecem, eu tenho por princípio encarar essa realidade na perspectiva daquilo que creio que é essencial e que é, nesses contextos, avaliar as relações de poder que estão ali implícitas ou que estão ali presentes. Pondo a coisa de uma forma muito sobressimplificada, eu tendo a pensar que nada nasce global. Nada nasce global. Tudo o que é, em qualquer momento, tido como global, em algum momento anterior foi local. E globalizou-se. Ganhou um estatuto de referência grande, digamos assim, que lhe permite ser, digamos, referência para uma prescrição para tudo quanto se relaciona com aquilo. Se quiséssemos brincar um bocadinho, diríamos que o pastel de bacalhau é local, e ainda bem que é local aqui,
o pastel de bacalhau é local e a pizza tornou-se global. Mas a pizza, em algum momento, foi local. Quer dizer, não nasceu no Hawaii, não nasceu, não sei, em Brooklyn. Não nasceu. Desculpem a brincadeira, mas é justamente porque eu creio que uma das questões essenciais, um dos desafios intelectuais e políticos até mais importantes, é justamente não cairmos na ratoeira de darmos como natural a afirmação de que determinadas realidades, ou determinadas estratégias, ou determinados conceitos, o que for, determinados artefactos, enfim, o que seja, determinadas maneiras de conceber a realidade são globais e as outras são por natureza e as outras são por natureza locais. Isso, eu acho que isso é um artifício, é uma armadilha e é sobretudo a naturalização de uma hierarquia. Pronto, é a naturalização da hierarquia. E, portanto, eu creio que é muito importante quando falamos de questões de globalização nos questionarmos e procurarmos perceber o que é que permitiu que assim fosse, ou o que é que permite que assim seja. Que relações de poder, no fundo, é que permitem que uma determinada realidade, vá-se lá saber porquê, ganha o estatuto de referência de natureza global e outra realidade idêntica ou congénere, não é? Permanece com um estatuto de segunda divisão, um estatuto menor, tido como menor, que é o local. E, portanto, este é, digamos assim, o pano de fundo em que eu acho que devemos, que eu sugiro que leiamos a realidade que se refere às questões da globalização. É verdade, creio que estaremos certamente todas e todos de acordo, que isto a que chamamos globalização já foi mais moda no plano intelectual e académico do que é hoje. Eu acho que isso é digno de atenção. Ou seja, do ponto de vista de produção literária, do ponto de vista daquilo de que se faz o dia-a-dia da comunidade académica e universitária, já houve muitos mais congressos internacionais sobre global, blá blá blá, do que há hoje. E talvez estejamos até numa fase de regresso ou de retração disso e de regresso a preocupações que até julgávamos um bocadinho passadas para a realidade do museu, no sentido, enfim, pejorativo que isto às vezes assume, não é? Isso tem muito a ver justamente com as dinâmicas de poder que se têm vindo a instalar, não é? E portanto aquela euforia do global, não é? Esta coisa de que agora somos a aldeia global, para utilizar a pior e ao mesmo tempo a melhor das metáforas sobre a coisa, não é? Esta ideia de que no fundo somos todos a aldeia global, portanto somos todos próximos, temos todos mais ou menos, conhecemos todos mais ou menos, temos tecnologias de informação que nos permitem a todos e a todas, em todo o lado, chegar a todo o lado ao mesmo tempo e não sei o quê. Essa concepção eufórica do mundo correspondeu evidentemente a um momento, creio eu, em que, digamos, atores e suas estratégias, atores muito concretos e suas estratégias, tiveram caminho livre para afirmar o seu, digamos assim, a sua visão, o seu projeto, a sua concepção das coisas. Já foi mais do que isso. E, portanto, hoje estamos numa fase em que a euforia do global já não é tanto assim. De repente começamos a falar, isto é mentira o que eu estou a dizer, mas enfim, de repente começámos a falar de equilíbrios no Pacífico entre os Estados Unidos e a China, de repente começámos a pensar outra vez em termos de destruição nuclear da humanidade 3 vezes e meia, com mísseis da Coreia, dos Estados Unidos e não sei de quem mais, e não sei o quê. De repente começámos a falar de guerras comerciais, de repente começámos a falar de tudo isso, ou seja, perdeu-se um bocadinho, digamos, aquela condição, sobretudo dos anos 90, ou seja, afinal de contas, no fim da Guerra Fria, que tornou a ideia de o mundo é global e agora é para todo o sempre, canção dos Beatles, Things Are Getting Better All the Time, e portanto isto agora é assim, vai ser.
Não é. Portanto, enfim, nesta primeira reflexão, em primeiro lugar, relação de poder, em segundo lugar, alguma cautela com o que há sempre de prescritivo e de descritivo nestes conceitos, não é? Ou seja, esta ideia de que estamos a descrever a realidade e no fundo não estamos só a descrever, estamos basicamente a prescrever um determinado caminho, uma determinada visão das coisas. Este é o primeiro ponto que vos queria apresentar. O segundo ponto que queria apresentar é a maneira mais desajeitada que se pode fazer, mas é aquela que eu tive a ocasião de preparar, e que é apresentar-vos algumas metáforas que, enfim, têm aquele lado simpático de serem coisas assim um bocadinho ao lado do cânon académico. Em vez de fazer aqui um exercício conceptual como deveria fazer, vou apresentar-vos 3 ou 4 metáforas que, do meu ponto de vista, são focos de síntese, não é? Da realidade daquilo que chamamos as dinâmicas globais. Eu apresentar-vos-ei 4 metáforas e reservarei então depois para o fim um último comentário. Enfim, na observação que faço disto que chamamos de desafios globais, condição global, globalização, enfim, eu identificaria 4 focos e os títulos que lhe dei, mais do que o resto, os títulos que lhe dei são, enfim, tentativas de sugerir uma determinada realidade. A primeira metáfora, que vos apresento é aquela que chamaria a Las Vegas global. Las Vegas é uma coisa estranhíssima, uma coisa profundamente, quer dizer, é bizarro, é uma coisa super é estranho, aquilo é estranho. E o que é estranho? O que é estranho é a proliferação enfim, gigantesca de neon, e já agora de ar-condicionado também, no meio do deserto. À volta de Las Vegas não há nada. E Las Vegas é um amontoado de neon e é um amontoado de slot machines. Também será um amontoado de muitas outras coisas, já é bem sabido. Mas é a imagem, digamos, pública que temos de Las Vegas é isto, não é? E eu creio que essa é uma imagem de uma das dimensões da realidade, daquilo que chamaríamos então realidade global, e que é este neon fiérico no deserto, portanto desligado de tudo. Está ali como podia estar em outro lado qualquer, quer dizer, aquilo que está ali naquele ponto do deserto podia estar, não sei, noutro sítio qualquer. Não tem qualquer raiz ali, porque não tem qualquer raiz, ponto final. Não tem raiz ali, nem tem raiz em lado nenhum. E, portanto, este desligamento da realidade, desligamento passa a expressão da realidade real, sob uma forma fiérica, numa vertigem de tempo, de velocidade, de frenesim. Eu tive a oportunidade de estar uma vez em Las Vegas, assim, acho que foi de um dia para o outro, creio eu, foi 2 dias, já não sei. E a experiência, digamos, aquilo que me pareceu foi isso, não é? Bom, eu acho que isso é uma imagem da realidade atual do capitalismo. Ou é pelo menos um dos retratos possíveis da realidade atual do capitalismo em escala global. Isto é, de um capitalismo que se financiarizou, que se tornou, portanto, capitalismo financeiro, baseado, portanto, numa realidade virtual, que não tem, ou pode não ter, nada, rigorosamente nada, a ver com a economia real. Os ganhos e as perdas de movimentos de natureza financeira não têm que ter, e normalmente não têm, qualquer relação com produtos, mercadorias, serviços, ou seja, há aquela velha ideia, vai do tempo de Aristóteles, ideia do financeiro como o suporte de pagamento da troca de bens e serviços, onde é que isso já ficou no tempo de Aristóteles, claramente,
enfim, do Vieira, pronto, ok, será assim. Mas o que nós estamos, portanto, uma das dimensões da globalização, daquilo a que chamamos globalização, e já vimos os limites disso, é justamente esta economia de escala global em que o José Eduardo Franco carrega no return do laptop aqui em Lisboa e dispara um crash na bolsa de Tóquio. Coisa que, como sabemos, é o que tem acontecido, manifestamente. Não é? Bom, como é que se chama? A agência de notação financeira Standard & Poor's, que diz: vocês são lixo. Ou vocês não são lixo. Enfim, pronto. Não é? E que, portanto, e tudo isto, evidentemente, na base, digamos, de uma avaliação, ou na base, digamos, de uma compreensão da realidade que pode não ter nada a ver com a realidade. Pode não ter rigorosamente nada a ver com a realidade. O José Eduardo Franco, quando carrega no return do laptop, fala justamente de uma lógica puramente especulativa. Ele sabe que ao carregar vai ter ganhos de não sei quantos milhões overnight e depois a seguir salta para outra em São Paulo, em Turim, onde quer que seja. Bom, portanto, e há milhões e milhões de José Eduardo Francos a fazerem isto em cada momento. Não é? E portanto há aqui uma rede de como é que eu ia dizer, de poder, por um lado, e de realidade, porque isto determina a capacidade de se porem em prática políticas A e não políticas B, evidentemente, não é? Tu és lixo ou tu não és lixo, é decisivo para poder praticar políticas A e políticas B numa determinada sociedade. E, portanto, há aqui, digamos, esta dimensão que tem realmente uma escala global, ainda que o botãozinho do return esteja aqui. Ele tem uma ubicação local, eminentemente local. É na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que está o laptop. Ou está na Rua Sá Miranda 68, segundo direito, em Coimbra. Enfim, na Assembleia da República não estará certamente. Mas pronto. Então, isto é primeiro. E portanto, eu, enfim, de uma maneira um bocadinho simples, seguramente simples, utilizo aqui o Las Vegas Global justamente para dar a ideia de que há aqui uma dimensão de escala global que é uma espécie de Las Vegas que tem esta escala. Depois há uma segunda dimensão que eu queria também sugerir-vos, que para mim tem sido aquela que mais interesse tem tido e que eu chamei também desajeitadamente Berlim Global, e quero-me explicar. Berlim tem a ver com a Conferência de Berlim, não tem a ver com outra coisa. Utilizei, se quisesse fazer uma metáfora mais coisa, dizia Conferência de Berlim Global, mas pus Berlim porque a outra é Las Vegas e portanto pus Berlim. A Conferência de Berlim, como todas e todos sabemos, não é? É um momento particularmente importante na história mais ou menos recente do mundo, porque foi justamente o contexto institucional, digamos, em que os poderes europeus dividiram entre si os legados coloniais, não é? E, portanto, a régua esquadra, isto fica para ti, tu és Bélgica, tu és Itália, tu és Inglaterra, tu és Alemanha, tu és, enfim, isto fica para ti, portanto, vamos aqui dividir este continente que está aqui em baixo. Aquilo só interessa para podermos ter acesso às riquezas e, portanto, as riquezas destes senhores ficam para ti, as riquezas daqueles senhores ficam, tu tomas conta, pronto, e assim, vamos 5 ou 6 decidir como é que é. Dir-me-ão, bom, ok, isso é uma coisa da segunda metade do século XIX, teve uma realidade importante no século XX, chegamos ao final da segunda metade do século XX e, basicamente, isso, enquanto tal, acabou. E eu diria, sim, do ponto de vista formal, é verdade. Mas é apenas formal, do meu ponto de vista, é apenas verdade do ponto de vista formal. Ou seja, eu creio que o fim do colonialismo como estatuto jurídico-político, digamos assim, formal, não corresponde de todo em todo ao fim da colonialidade como relação de poder estabelecida entre poderes formais e informais. Não é? E, portanto, tendo a pensar, enfim, pela observação que faço e que naturalmente será discutível, mas tendo a pensar que nós estamos, aliás, a viver um tempo, este do século XXI, grosso modo, em que a representação,
maneira de ver, a maneira de falar, a maneira de descrever, a maneira de nomear a periferia pelo centro, utilizando agora estes conceitos que têm sempre tudo muito também de discutível, mas a maneira de falar da periferia, a maneira de descrever, a maneira de designar a realidade da periferia pelo centro é mais radicalizada, do meu ponto de vista, em muitos aspectos, do que alguma vez foi. Vamos lá ver. O centro sempre se referiu à periferia como um lugar exótico, como um lugar Vieira. Quer dizer, estávamos há pouquinho a falar do Vieira, o Vieira pagou caro por isso, não é? Por dizer que isso, de lá do exotismo, tinha os seus limites, porque aquela gente que lá estava, afinal de contas, eram seres humanos com, enfim, o Bartolomeu de Las Casas, enfim, tudo isso, bem o sabemos. Mas, se é verdade que o centro sempre descreveu a periferia, ou sempre falou da periferia, ou sempre viu a periferia como um lugar estranho, exótico, eu acho que exótico e apetecível, evidentemente, do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de mercados, etc. Hoje, século XXI, na academia e no discurso comum, a realidade da periferia é retratada pelo centro como um lugar ingovernável, tendencialmente, um lugar ingovernável, e mais do que isso, um lugar de ameaça, que gera ameaças de lá para cá. No lugar dos corpos. Desculpa? No lugar dos corpos. Mas é exatamente assim. Ou seja, esta ideia de que lá para baixo, não é? Lá para baixo, aquilo que foi em finais do século XIX alvo da Conferência de Berlim, agora é olhado lá para baixo, lá para o fundo, lá para cá, ou seja, fora deste anel de centro, a realidade é ingovernável, eles são incapazes de se governar. É frequentemente dito assim. Acaba de sair numa revista académica daquelas em que qualquer investigador português precisa de publicar para ter a sua carreira minimamente segura, com índices de bibliometria de não sei o quê, do indexado em Easy e não sei quantos. Acaba de sair um artigo, agora no último, creio que é no último número, da Third World Quarterly, Third World Journal. Acaba de sair um artigo chamado e o conteúdo corresponde ao título, The Case for Colonialism. No fundo a dizer, rapaziada, andámos aqui todos enganados. Andámos a dizer que isto do colonialismo era feio, era mau, era indigno e não sei o quê. Mas isto é tudo mentira. Na verdade, o colonialismo provocou resultados, e estaria hoje a provocar resultados, de enorme progresso, de enorme crescimento, parece, digamos, uma espécie de fake news traduzido em linguagem académica. Mas isto corresponde, do meu ponto de vista, a uma percepção das coisas do centro para com a periferia, em que a periferia é vista quase que invariavelmente como um lugar ingovernável, como um lugar caótico. E para isso a literatura académica, com reflexos políticos, criou conceitos que se canonizaram na academia. E da academia saltaram para o senso comum e canonizaram-se no senso comum. O mais importante, do meu ponto de vista, o mais pesado desses conceitos é o conceito de Estados falhados. Estados falhados. Failed states. Que na América Latina, em alguns contextos, se chama Estados falidos, o que não é a mesma coisa. Aqui, ou seja, estamos a falar de um conceito segundo o qual há determinadas realidades, invariavelmente na periferia do nosso mundo, não é? Em que o dia-a-dia é feito de fracasso do Estado. O Estado não existe, segundo esta literatura, o Estado não existe, não há qualquer poder público que se afirme, portanto é o caos. As lealdades são disputadas por milícias, ou por senhores da guerra, ou por o que seja, não é? E o Estado, como prestador de bens públicos, pura e simplesmente não existe. E esta matriz é aplicada depois invariavelmente em muitos contextos. Reparem o que há de prescritivo nisto.
Isto pode, no caso da Somália, de há 20 anos atrás, bater certo com a realidade. Mas o conceito em si mesmo, o que nos diz é que há determinadas formas de governação que são boas e determinadas formas de organização social que são caóticas e ponto final. E, portanto, a representação da periferia pelo centro é mais radical do que nunca. E a ideia de que de lá, da periferia, só vêm ameaças. Fluxos migratórios, terrorismo, como é que se diz? Guerra informática de um subúrbio de bairro de lata de Manila, por exemplo, não é? Vírus informáticos lançados, sabe-se lá de que maneira. Pandemias, não é? Pandemias. Todas invariavelmente associadas ao mundo da periferia e o centro, portanto, a ver o seu modo de vida, estou a pôr 34 pares de aspas nisto, o centro a ver o seu modo de vida ameaçado, agora sem aspas, neste caso, porque é isso que se diz, por estas questões. Bom, portanto, Las Vegas global, Berlim global, ou seja, eu com isto o que quero dizer é que o global é porventura mais colonial do que no tempo do colonialismo. Depois no porventura, que é para não me castigarem muito depois quando conversamos. A terceira metáfora. Epá, quando for o tempo de me calar, digam-me, já estou a avançar muito bem. Então eu vou ser muito mais rápido agora. O terceiro ponto é a terceira metáfora, também de maneira muito desajeitada, pus-lhe a designação de McDonald's global. Há, aliás, obras conhecidas, Jihad versus Macworld. É um tio do Benjamin Barber. McDonald's global, com isto o que eu quero sublinhar é o traço de padronização, de liofilização, se quiserem, de tudo e de mais alguma coisa. Não apenas da comida, mas de tudo. Não é? A liofilização como marca daquilo que chamamos de globalização. Portanto, o esvaziamento, depreciação da diversidade. A depreciação da diversidade. Portanto, a tendência para a monocultura política, para a monocultura alimentar, para a monocultura sanitária, para a monocultura universitária, para a monocultura estética, blá, 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 tudo. Né? Pronto. Ouçam, há bocadinho estávamos aqui numa certa brincadeira com a coisa dos como é que se chama, da nossa profissão universitária e de investigadores, que agora estamos todos confrontados com a necessidade de publish or perish, que é por causa das coisas, e portanto de publicar tudo em revistas em inglês, com peer review, de classe A, não sei o que, é apenas uma das expressões e nós nas humanidades sabemos bem como isto nos agride, porque é feito a partir de referências que nos são completamente exteriores. Desculpem lá a minha opinião pessoal, mas é assim que vejo. Portanto, o esvaziamento, a desvalorização da diversidade em todas as suas dimensões. Diversidade estética, diversidade política, diversidade de organização económica, diversidade cultural, diversidade biológica, tudo isto a ser posto em causa. Portanto, creio que com isto poderíamos depois agora aqui falar de instrumentos, mas como já estamos muito avançados no tempo, eu caminho então para a última reflexão. Depois haveria aqui algumas coisas de instrumentos, quais são os instrumentos que permitem um mundo assim. Há apenas uma quarta metáfora que não quero deixar de apresentar e depois então as minhas conclusões, o meu comentário sobre. A quarta metáfora é aquela que eu chamaria de polis global. Porque não é só isto que eu acabei de dizer, evidentemente. Ou seja, na realidade a que chamamos de globalização cabem dinâmicas, realidades, processos, como é que se diz, enfim, realidades sociais, não é? Em que se constroem laços e se constroem espaços de intervenção. Portanto, ou seja, a globalização não é apenas esta reconfiguração das coisas a partir do económico, do financeiro ou do ideológico, é também a criação de novas espacialidades, ou é melhor, é também o preenchimento de novas espacialidades para a intervenção cívica, política, cultural, como quiserem. Não é? O espaço do género, a espacialidade do género, a espacialidade da discriminação racial, a espacialidade do ambiente, se quiserem, ou digamos assim, do ecossistema, se quiserem. Não é? A espacialidade das vítimas. Isto cria novas referências para a intervenção cívica, para a identidade cívica e política
que, digamos, que trazem para esta discussão sobre a globalização uma outra dimensão que, enfim, não deixa de ser importante. Redes de solidariedade, comunidades de identidade, que extravasam em muitos espaços nacionais ou os espaços locais e que, portanto, criam outras geografias, se quisermos, para a intervenção política e para a criação de instituições. Finalmente, uma última nota para terminar, e peço desculpa ter falado mais. Eu identifiquei, só para terminar, 3 desafios, para não escapar à questão que me foi colocada, 3 desafios maiores neste contexto. Porventura estarei muito influenciado pelo momento, mas isso é assim, quer dizer, a gente não escapa à nossa circunstância, não é? E são desafios, portanto, de reflexão, de estudo e de intervenção. O primeiro é o desafio dos fluxos migratórios. Não é por estarmos num país do sul da Europa, creio eu, que estou a dizer isto. Podia estar nos Estados Unidos, diria certamente o mesmo, ou no México. Se estivesse, enfim, num país da Europa do Norte, ou num país como a Jordânia ou como o Líbano, diria exatamente a mesma coisa. Como sabem, certamente, neste momento o Líbano e a Jordânia recebem muito mais refugiados, mas muito mais refugiados do que a União Europeia toda junta. E, portanto, quer dizer, isto é uma coisa que não pode deixar de ser considerada uma realidade de natureza global. Eu acho que nós estamos, digamos, numa fase, num tempo em que a maneira como encararmos a realidade dos movimentos migratórios vai ser, digamos, da maior importância para a configuração das nossas vidas e das vidas que vêm a seguir. E, portanto, creio que importaria muito que as universidades enfim, os espaços de reflexão rapidamente dessem densidade a essa reflexão para que a ação política possa ser decente e não marcada por fantasmas que só nos apocam. Segundo desafio muito importante é aquilo a que eu chamaria a justiça ambiental. E atenção, com isto eu estou a falar de justiça ambiental e não de outra coisa qualquer. Ou seja, acho que é da maior importância olharmos para questões como as alterações climáticas, ou a dilapidação da esfera do ozono, ou a questão da biodiversidade, da desertificação, enfim, tudo aquilo a que rápida e facilmente chamamos problemas ambientais globais, que olhássemos apenas para isso, não apenas como problemas de escala grande, mas como problemas onde está implicada justiça entre os diversos atores. Nós não usamos, e eu tenho procurado, enfim, pouco batalhar sobre isso, nós não usamos, por exemplo, um conceito que acho que é decisivo para mudar a maneira como encaramos estas questões, que é o conceito de dívida ambiental. Na verdade, se as coisas estão como estão, é porque alguém, em algum momento, sobreutilizou recursos em detrimento de outros. E, portanto, esse alguém tem uma dívida para com os outros. Portanto, não é apenas uma questão de criarmos agora aqui um mecanismo de purificação do ar para todos. É preciso que nesse mecanismo de purificação do ar, da água, do que seja, não é? Haja responsabilidades diferenciadas, porque houve responsabilidades diferenciadas no passado. Há uma dívida que está a propagar e, portanto, agora dizer pagamos todos da mesma maneira, não dá. Quer dizer, não só não dá porque não é possível, como não dá porque é injusto. E, portanto, acrescenta injustiça à injustiça previamente criada. Havia muito para dizer sobre isto, mas paro. E, finalmente, o terceiro desafio é o de, intelectualmente, sobretudo intelectualmente, criarmos pensamento que se contraponha à proposta de leitura do chamado choque de civilizações. O Samuel Huntington, quando lançou esse artigo conhecido, O Choque de Civilizações, criou uma espécie de rápido consenso dos deserdados da Guerra Fria. Não é? Ficaram sem instrumento para analisar o mundo, estavam habituados a analisar o mundo numa lógica de este contra aquele. E, portanto, rapidamente deixou de ser Estados Unidos e União Soviética, Ocidente capitalista, Leste comunista, e passou a ser
Islão contra cristianismo, cristianismo contra budismo, budismo contra taoísmo, qualquer coisa assim. É uma lógica sem fim e profundamente superficial. Desculpem a expressão, não faz sentido. E claramente superficial. Coloca no mesmo saco realidades completamente diferentes. Eu tenho muito maior afinidade, e cada uma de nós terá muito maior afinidade, terá muito maior identificação com muita gente daquilo a que se chama a civilização, isto, aquela ou aquele outro, do que temos, do que cada uma de nós tem, com gente, correntes, coletivos, propostas, daquilo a que chamamos, daquilo a que o Huntington chama civilização cristã ocidental. E, portanto, quer dizer, os laços que atravessam, as rupturas que também chocam, são de outra natureza, não têm a ver com isso. Não têm, sobretudo, a ver com isso. E, portanto, é uma proposta perigosa, creio eu, e que tem, digamos, legitimado, naturalizado muitas realidades que não deveriam acontecer. Peço-vos muita desculpa, falei muito mais do que devia, mas agora vamos ao debate, que é o que talvez mais interesse.